Nós vamos iniciar com uma oração e faremos estudo do livro do Rabino Desmistificando o Judaísmo e suas tradições babilônicas. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado pela presença dos irmãos que aqui estão. Que o Senhor possa entrar em nossas vidas nesse momento, Senhor. Possa abençoar cada um que aqui está, os irmãos que também não puderam vir, Pai, participar conosco. Que o Senhor possa acalmar nossa semana, deixar a gente tranquilo, em paz, Senhor, com os pensamentos em Ti, e que possamos estar totalmente focados, Senhor, no estudo da Tua Palavra, no entendimento, em tudo que o Senhor quer para nós. Pedimos as Tuas bênçãos, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos erros e falhas, Senhor. São muitos. Pedimos a Sua misericórdia, Senhor, para que esteja conosco, nos protegendo e nos abençoando. Graças te damos por esse dia. Em nome de Cristo Jesus, Seu Filho. Amém, Senhor. Shalom a todos que já chegaram. Estou feliz que tem um bom grupo. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo do nosso livro. E nós vamos estudar da página 36 à página 40. Influenciados pelo passado, foi o título que nós colocamos. E nós vamos hoje trazer a vocês um resumo do que nós escrevemos nesse livro, na nossa pesquisa que fizemos sobre a religião de Israel. Nós vemos um grande equívoco, se você vai fazer uma pesquisa, as informações que são fornecidas ali, na maioria das vezes, não é correta. Eles substituíram Israel, israelita, por judeu. Judeu era um dos filhos das 10 tribos, das 12 tribos, era uma das tribos, tá? E foi a que permaneceu. Porém, nós precisamos entender como funcionava a religião em Israel. Desde Moisés até o exílio babilônico, houve algumas modificações que foram feitas com o passar do tempo. Inicialmente, lá no deserto foi feito o Mishkan, o templo de adoração, que era uma tenda, e aquela tenda perdurou até os dias de Davi. Inicialmente, ela vagava de cidades e cidades. Siló era uma das cidades. Existiam outras cidades que acabou ficando contemplada como Mishkan. Porém, quando Davi conquistou Jerusalém, dos jebuseus, isso já tinha passado praticamente 1000 anos. Eles não conseguiram tomar a terra de uma vez, levou muito tempo. E aí Davi estabeleceu Jerusalém como centro de adoração. Como é que funcionava? A religião era familiar. As pessoas, no Shabat, ao pôr do sol da sexta-feira, faziam o seu jantar, recebiam o Shabat. No Shabat, eles descansavam e, durante a semana, ele voltava às suas atividades. Nas festas bíblicas, eles subiam a Jerusalém para levar os seus dízimos, ofertas e sacrifícios. A religião funcionava desse jeito. Então, não era uma religião semanal nem mensal, mas era praticamente trimestral. Eles subiam nas festas e lá eles levavam as suas oferendas, suas ofertas, dízimos e os sacrifícios. Quando nascia uma criança, eles levavam no 8º dia para fazer a circuncisão. Assim era a religião. Com o exílio babilônico, eles ficaram sem essa opção. Nós vamos ver que Ezequiel e o salmista também falam que eles ficavam ao lado do rio
E ali eles choravam de saudades de Sião. Eles tinham saudades da sua terra. Então eles se reuniam ali à beira do rio no Shabat para trocarem informações, orarem juntos, para não perderem a identidade, porque um grande problema das pessoas é perder a identidade. Com o passar dos anos, foi necessário constituir casas de estudos. Os judeus melhoraram, se estabilizaram, se fixaram nas cidades, e aí começaram, então, a construir casas de estudos, as Kehilá, ou sinagoga. E ali, aos sábados, eles se reuniam para estudar a Torá, se reuniam para conversar, para orar, né? Porém, eles não tinham mais o sistema sacrificial. Até aí já não tinha mais. Quando eles retornaram, eles tinham um projeto de reconstruir o templo. E você lê no livro de Esdras, Neemias, a questão da reconstrução do templo. Foi um processo demorado. O profeta Ageu e outros profetas na época profetizaram sobre as dificuldades que eles tinham em virtude de vários fatores. O fator número 1, eles não conheciam muito bem o sistema. Por quê? A maioria dos sacerdotes que foram para Jerusalém, para a Babilônia, morreram no exílio. E os que voltaram, os descendentes, eles não tinham muitas habilidades, eles não tinham muita experiência, né? Eles não tinham como se influenciar, como aprender. E isso foi passando de geração em geração. Aí o templo foi estabilizado, foi estabelecido. Só que o templo tinha uma função específica: sacrifício. Levar os dízimos, oferta e sacrifício. As sinagogas eram um lugar de oração, um lugar de discussão da lei de Deus. Então eles discutiam, e ali nasceu várias interpretações, que tornou-se chamado a lei oral. Depois veio a Mishnah, o Midrash, né? E tudo isso para tentar fazer uma base teológica para a sua crença, porque eles não tinham muitas bases. Porém, veio a guerra dos anos 70. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. A maioria da população jovem foi levada como escravo. Os mais velhos foram mortos. Então, seja bem-vindo, Fabiano. O que aconteceu? Perdeu-se muita informação. Perdeu-se muita coisa. Porque não é como hoje, que nós temos acesso a tantas informações. Naquela época, não era dessa forma. Então, depois do ano 70, as seitas que havia em Israel, em Jerusalém, ali em Judá, que eram muitas, nós já citamos aqui no livro, fala muito delas, que eram os fariseus, os herodianos, petrusianos, essênios, sicários, zelotes, todas as seitas e as suas subseitas, elas, cada uma, tinha uma interpretação pessoal, mas não era uma coisa contínua. Por quê? Porque eles não receberam dos mais antigos, não foram passados para eles. Então, eles se juntaram, depois do ano 70, e fundaram o que eles chamariam de judaísmo. Eles normatizaram e pegaram o que os fariseus, que era uma das seitas, não era a seita mais adequada, não era a melhor, não era a que estava mais próxima da Torá, mas eles estavam mais bem estigmatizados em cima daquilo. O sistema deles era melhor. E era o que eles fizeram. Eles começaram com esse novo movimento, o judaísmo. Só que esse judaísmo, ele não tinha muita coisa das seitas anteriores. Era um pouco de cada coisa. Era um lençol de várias cores, né? Sabe aqueles lençóis que eles faziam no passado, cheio de pedacinho, de retalho? Era um lençol de retalhos.
Cada um dizia uma coisa. Quem estava mais organizado nesse momento eram os judeus que haviam aceitado Yeshua. Eles eram conhecidos como Netzarim, ou nazarenos, ou seguidores do caminho. Por que eles estavam mais organizados? Porque além dos discípulos, alguns ainda estarem vivos, eles tinham uma sistemática teológica muito profunda. Eles tinham Paulo, que era um grande fariseu, agora um fariseu do bem, que escreveu seus livros orientando da melhor forma para se organizar aquela que seria chamada a Igreja de Yeshua. Porém, o último apóstolo, ele vem falecer no ano 99, ou 100, não existe uma precisão, que foi João. Com a morte de João, a igreja se sentiu um pouco órfã. Por quê? Porque eles esperavam ter sempre a resposta. Normalmente, eu recebo dos irmãos um pedido de uma resposta, de uma dúvida. As pessoas dizem: ô irmão, tem aquele texto que fala assim, assim, o que significa? O outro: mas irmão, o irmão falou tal coisa, mas eu achei tal coisa em outros textos, você podia me explicar? Então, isso é a nossa rotina, praticamente diária, dando respostas às inquietudes e às pesquisas dos irmãos. Naquela época, os apóstolos, eles recebiam essas perguntas. Naturalmente, hoje, a resposta é imediata. Naquela época, não. Ela escrevia-se num pergaminho, levava para o apóstolo dava a resposta no pergaminho, ele recebia. Muitos iam até a ilha de Patmos visitar João e levavam as perguntas, e João escrevia e devolvia para as pessoas, dando as respostas às suas inquietudes. Com a morte dos apóstolos e de João, o último, a igreja ficou órfã. Em Antioquia, lá na Turquia atual, existia uma congregação muito forte, muito poderosa, talvez fosse uma das maiores. Ela sempre quis competir com Jerusalém. E quem estava nesse período lá chamava-se Inácio, era o bispo Inácio de Antioquia. Esse bispo, ele começou a criar problemas teológicos. Por quê? João já tinha morrido e não tinha como os discípulos conseguirem uma resposta de João. E ele, por perseguição do Império Romano, que começou a perseguir os judeus, querendo que os judeus devolvessem o dízimo para o Império Romano, quando Adriano, o imperador, e outros imperadores descobriram que os judeus pagavam dízimo ao templo, ele falou: mas o templo não existe mais. Mas por que eles pagavam para o templo? É porque o templo é de Deus. Então, como se diz? Os imperadores romanos se consideravam deuses, então eles obrigaram os judeus a devolver o dízimo para eles. Inácio, o que ele fez? Ele não queria fazer isso. Ele abandonou a questão dos dízimos, ele abandonou a questão do sábado e da alimentação. Então, ele formatou o que seria a igreja cristã 2 séculos depois. Ele não iria sobreviver muito, ele foi perseguido pelo Império Pagão, foi preso, levado a Roma, e ele veio a morrer lá no Coliseu, no ano 117, se não me falha a memória. Ou 107, agora fugiu a data. Os seus seguidores mantiveram a sua crença. Então, nós vamos ter aqui, nesse período, dentro do movimento messiânico, 2 grupos. Um grupo extremamente com uma visão judaica e um grupo com a visão agora de Inácio de Antioquia. Eles não queriam mais ser chamados de messiânicos. Como em grego, Messias é Christon, eles se auto-intitularam cristãos.
Note, a Igreja Católica nunca disse que era cristã, ela disse que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem era cristãos eram esses seguidores de Inácio de Antioquia. Quando Constantino fez a base do que seria a sua igreja, ele não se baseou nos messiânicos originais, nos nazarenos, nos netzarim. Ele se baseou na religião de Inácio de Antioquia, porque ela rapidamente se espalhou. E por ser uma religião muito mais fácil, não ter proibições, ela cresceu muito rápido. E ela foi absorvida por Roma. E no caso, os messiânicos começaram a ser perseguidos. Os judeus tradicionais e ortodoxos não eram perseguidos, porque eles fizeram parceria com o Império Romano, porém os netzarim continuaram a ser perseguidos até que eles vieram a desaparecer. Alguns grupos, como valdenses, albigenses, esses grupos, eles vão permanecer até o século XV, mais ou menos. Mas eles não eram messiânicos. Eles eram cristãos que guardavam o sábado, não comiam carnes impuras, mas eles não tinham a visão messiânica. E o que divergia a visão messiânica? A visão messiânica não era uma nova religião, era a religião de Israel, que havia recebido o seu Messias, e agora, com o Messias, eles estavam levando as boas novas. Já a Igreja Católica Apostólica Romana criou a sua instituição, trouxe tudo que Inácio de Antioquia havia implantado, trouxe as crenças do mitraísmo, incorporou a sua religião, e nós vamos ver, então, a religião cristã romana prosperar e a messiânica se extinguir. Por que ela se extinguiu? Porque ela foi perseguida. O Apocalipse fala que ela foi levada ao deserto e realmente ela ficou desaparecida. No século XV, quando surge o protestantismo, a palavra protestantismo significa protestar. Eles não protestaram com as doutrinas básicas da Igreja Romana. E quais são as doutrinas básicas da Igreja Romana? Batismo de bebê, a trindade, a dualidade com o diabo e morar nos céus. Esta era a base da religião católica. E o que acontece? Os protestantes protestaram contra o quê? Contra a indulgência. Eles não falaram para fazer uma techuvá, para retornar a observar o Shabat. Eles não falaram para deixarem de comer alimentos impuros. Então, o que aconteceu? A partir desse princípio, o protestantismo não foi nada mais, nada menos do que um puxadinho que Lutero fez da Igreja Romana. Desse puxadinho saiu outro puxadinho, né? Que foi a Igreja Anglicana, luterana, anglicana, né? Batista, metodista, presbiteriana. Todas eram puxadinhos de Roma, mas mantinham sua fé baseado na visão romana. Por sua vez, o judaísmo tinha a sua visão teológica. Eles esperavam e esperam ainda a chegada de um Messias no padrão de Davi. Eles acreditam que vai surgir um homem que vai unir o povo judeu, vai expulsar todos os árabes da região aonde já foi o grande Israel e dominar o mundo. Essa é a visão do judaísmo de Messias. Eles não esperam o Messias divino, eles não esperam o Messias salvador. Eles esperam o Messias governador. Eles esperam um homem, um lutador como Davi. Essa é a visão do judaísmo. O cristianismo, por sua vez, criou a expectativa de morar no céu. Eles não têm pretensões de ficar nessa terra, eles não têm pretensões de viver entre nós,
mas eles esperam, quando morre, vai para o céu, e acreditam quando o Messias deles voltar, vai levar eles para o céu. E assim as suas filiais, as suas igrejas, creem dessa forma. Já o movimento messiânico, ele começou como uma missão judaica, tá? E ele começa no século XIX com uma intenção do judaísmo conseguir trazê-lo para o Messias. Eles tinham a vã ilusão que eles conseguiam convencer o judeu que aquele Jesus, Yeshua, de 2000 anos atrás, era o Messias. Porém, o judaísmo havia blindado os judeus. Existe uma maldição que os rabinos disseram, que se alguém pronunciar o nome de Jesus, se alguém ler os evangelhos, ele será maldito. Então, eles tinham um pavor tremendo. Houve conversões de judeus para o messianismo? Houve, mas judeus cristãos e não judeus do judaísmo. Muitos judeus cristãos, que já eram cristãos, eles começaram, então, a judaizar a igreja cristã. Daí nasceu o que nós chamamos de judaísmo messiânico e o judaísmo nazareno. Porque um é trinitariano, o outro é unicista. Todos eles têm a base na igreja romana, porém eles dizem que não. O que eles fizeram? São cristãos que adotaram festas bíblicas, adotaram talit, kippá, né? Adotaram kashrut, pronunciam algumas palavras em hebraico, porém a sua base religiosa de Messias é a base cristã. Já a Techuvá, a restauração genuína, ela não tem ligação com o judaísmo e ela não tem ligação com o cristianismo. Nós estamos fazendo um retorno para os dias apostólicos e ali pegarmos a nossa base teológica, que foi fundamentada pelos apóstolos e pelos profetas, e essa base teológica é a nossa fé. Por isso que há divergências com relação à maneira que nós celebramos as festas. Nós estamos chegando agora no mês de Abib. O judaísmo messiânico e nazareno chama de Nissan. Nissan é um nome babilônico. Não tem nada a ver, a Bíblia chama de Abib, ou Aviv, que significa maduro. Outro detalhe, nós observamos o início do mês através do surgimento da lua nova. Quando a lua nova surge, marca-se o início do mês. Nos dias das Escrituras Sagradas, no passado, não tinha como fazer um calendário. E esse calendário, o que aconteceu com ele? Esse calendário, ele era baseado unicamente no avistamento da lua nova. A cada 29 dias, é previsto que a lua surja, mas não significa que ela vai surgir. Pode ser que ela venha no 30º dia. Então, eles ficam observando. No passado, o que eles faziam? Nos montes de Jerusalém, de Israel e de Judá, da Galileia, eles colocavam fogueiras e deixava tudo preparado no 29º dia. Quando chegava o 29º dia, todos estavam na expectativa. Se a lua fosse avistada em Jerusalém, o sacerdote acenderia a fogueira, a próxima pessoa que estivesse em outro monte veria a fogueira acesa, acenderia dele, e assim consecutivamente em todo Judá e Israel. Era assim que eles faziam. E aí era dado início ao novo mês. Para dar início ao novo ano, como é que era feito? O centeio, o trigo e a cevada tinham que estar maduros. Por quê? Em Êxodo, capítulo 12, versículo 2, diz assim: esse vos será o primeiro mês.
E ali nós lemos que eles estavam colhendo espigas. Ao colher as espigas, o que acontece? É porque está maduro. Então, é Abib. Então, nós, agora, no pôr do sol de sábado, nós estamos entrando no primeiro mês do ano bíblico. Porém, é o 13º mês desse ano. Esse ano teve 13 meses. Já o judaísmo, desde o século IV, criou um calendário baseado nas contas babilônicas, matemáticas, e dá uma divergência, às vezes de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. Se você tiver dúvidas quanto a isso, Shalom, o que você vai fazer? Entra no site rabad.org e puxa lá, festas bíblicas. Você vai ver que, normalmente, eles marcam 2 dias, porque eles não têm certeza absoluta. Então, ao invés de celebrar um dia só, eles celebram 2. Por não terem a consciência do que seja. Nós já tentamos conversar para saber por que eles não voltam para o calendário bíblico, que desde o século VIII, os caraítas observam. Eles dizem que não, porque não temos um Sanedrim. E como foi o Sanedrim, o Sinédrio, que determinou, eles não podem mexer. Ou seja, o Sinédrio, os sacerdotes, têm mais autoridade do que a Bíblia. Porém, é um problema deles. Nós decidimos seguir o calendário bíblico. E aqueles que querem caminhar conosco também vai ter que tomar essa decisão. Por quê? Nós temos esse mês agora, nós estamos entrando, o primeiro dia não é um Shabat. Não é um Shabat. É apenas uma nova. E é o primeiro dia do mês. Né? O 14º dia, que é a festa o sacrifício de Pêssar, que não é festa da Páscoa, é sacrifício de Pêssar, não é o Shabat. Porém, na noite do 14º dia, que é após o pôr do sol do 13º, nós temos o Seder de Yeshua, a ceia de Yeshua, que tanto Yeshua como Paulo estabeleceram e confirmaram que naquela noite, Yeshua diz, eu gostaria muito de ter compartilhado com vocês, né, essa Páscoa, esse sacrifício. Óbvio que ele não compareceu, porque ele morreu, naturalmente. E ele ali estabelece o pão e o vinho, quando ele diz que o pão é a sua carne, o vinho é o seu sangue, uma nova aliança, profetizada por Jeremias no capítulo 31, no versículo 31, que diz assim, eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora, Yeshua, ele sela essa nova aliança com o Seder de Yeshua, ou a ceia de Yeshua. Nós celebramos apenas uma vez ao ano. Por quê? Porque Yeshua diz, façam em memorial. Em memorial. Então, memorial significa dia da morte. Por isso que o cemitério chama Cemitério Memorial X-Tal. Então, irmãos, o que nós temos que fazer a partir desse princípio? Começar a observar esses detalhes. Então, a diferença que nós temos de alguns grupos é que nós não fazemos aquela celebração de Páscoa. Nós fazemos a ceia de Yeshua e na noite do dia 15, após o pôr do sol do dia 14, nós fazemos a celebração dos ázimos, que é o pão sem fermento, ervas amargas, né, o vinho, e nós ali falamos sobre a saída do Êxodo e o sacrifício de Yeshua. E durante uma semana, nós não comemos pães fermentados. No decorrer da semana, a gente vai explicando para quem não sabe ainda. Porém, o dia 15 é um Shabat e o dia 22 é um Shabat. Tá? É um dia de descanso. Esse dia, nós
descansamos nesse mês de Abib. Dessa forma, nós estamos restaurando as nossas raízes hebraicas da fé. E nós estamos participando da nova aliança, agora com Yeshua, o nosso Messias. Nós não temos que nos preocupar com o que as outras pessoas estão fazendo. Nós temos que nos preocupar com o que está escrito. Agora há pouco eu estava conversando com um rapaz e eu disse para ele o seguinte: se eu falar alguma coisa que você discordou, eu peço uma gentileza. Você pega os textos bíblicos que dá respaldo à sua discórdia e manda para mim. Porque pode ser que eu esteja enganado. Se eu estiver enganado, eu vou ficar muito feliz. Porém, se eu estiver certo, aí eu vou justificar o porquê que eu creio dessa forma, baseado em textos bíblicos. Eu não vou usar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu não acho nada. A primeira coisa que eu fiz quando nós, há 25 anos atrás, iniciamos essa caminhada da Sheolan, foi jogar o achômetro fora. Eu não acho nada. Nós temos que estar escrito, baseado nesse texto, fundamentado nesse texto. Quando nós nos baseamos e nos fundamentamos nesses textos bíblicos, isso faz com que nós possamos ter a tranquilidade de fazer as coisas de Deus com cabeça erguida. Por quê? Porque nós estamos seguindo o que está escrito. Nós não inventamos doutrinas. Nós não inventamos mandamento. Nós não colocamos um peso a qual ninguém pode carregar, nem nós mesmos. Então, esse estudo que eu dei para vocês hoje, ele está sendo baseado nisso, porém, o que acontece? O judaísmo começou a sentir a influência muito forte dos messiânicos. E muitos messiânicos decidiram buscar no judaísmo as suas raízes da fé, achando que eles, o judaísmo, fossem os representantes da palavra de Deus. E não são. É uma religião como outra qualquer. Porém, hoje ela é a religião oficial de Israel. E o que acontece, irmãos? Aconteceu o seguinte: nesse interim, muitos têm ido para lá e com uma vontade muito grande de se transformar no judeu. E aí apareceu para os judeus um meio de ganho. E eles criaram um movimento, um apartheid judaico chamado Bnei Noach. Até o irmão Danilo, agora há pouco me postou alguma coisa do Instagram, e lá tem um tal de João, aquele lá é o líder dos Bnei Noach. Eu costumo dizer Bnei nada. Quem são os Bnei Noach? No nosso livro, ele tem as 7 leis noéticas. Então, eles dizem o seguinte: você que quer se converter, você não vai se converter ao judaísmo, nós não queremos vocês aqui. Então, você vai se converter aos Bnei Noach. Lá você vai praticar 7 leis fundamentais. São elas: não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, não cometer homicídio, não roubar, não cometer adultério, não manter relações incestuosas e estabelecer tribunais. Essas são as 7 leis noéticas. E eles dizem: você não pode guardar Shabat. Você não pode guardar as festas. E você tem que comer carne de porco. Essas são as regras das leis noéticas. Porém, você vai receber um apelido judaico. Você vai passar pela uma circuncisão judaica. Você vai receber um casamento judaico. Você vai, a partir de agora, pertencer aos Bnei Noach. Aí você separa aí uns 20 mil reais, você vai conseguir
ser um Bnei Nada. Ou seja, um apartheid, por quê? O judaísmo colocou na cabeça das pessoas que o goi, o gentil, contamina eles. Então, no nosso livro, nós trouxemos essa explicação, tá? E diz também assim, uma das outras leis, não molestar os animais ingerindo órgão retirado em vida, ou seja, você não pode pegar um animal. Assim, no passado não tinha geladeira, e eles faziam atrocidades. Eles pegavam lá um animal, cortavam um braço ou uma perna e deixavam ele vivo. Ia cortando aos poucos. Então, essas são as leis não éticas que o judaísmo criou para que você, né, que está pensando em seguir o judaísmo, seja enviado. Então, nós explicando tudo isso, a gente tem colocado isso no livro, e é uma pena que nós distribuímos cerca de 100 exemplares, não tenho mais nada, a não ser 3 edições aqui que estão comprometidas já. Só que a maioria das pessoas não leram. A maioria das pessoas sequer se preocuparam. E elas fazem perguntas que estão no livro. É um livro de 80 páginas, 90 páginas. Um livro que em 1 hora você lê. E isso mudaria o rumo das pessoas. Mas eu sei que as pessoas, elas, muitas vezes, elas ignoram esses detalhes, né? Por exemplo, a questão da lua nova. É um tema que nós estamos batendo já há mais de 10 anos. No grupo aqui tem pessoas que fazem 5 anos que estão no grupo. E essa semana eu vi pessoas falando, nossa, eu não sabia. Já falamos um monte de vezes sobre isso. Mas o que acontece com essas pessoas? Elas ficam de galho em galho. Vê um vídeo daqui, um vídeo de acolá, um vídeo de lá, e aí quando vê um sujeito que inventa um apelido judaico, uma barba gigante, o cabelo de judeu, cara de judeu, ele tem tudo de judeu, a única coisa que ele não tem é uma alma judia. E aí eles ficam ouvindo as asneiras lá e esquecem de estudar, de pesquisar. Então, se você tem um livro, dá uma lidinha, você vai entender tudo isso. Por que nós pegamos esse tempo que nós estamos aqui com vocês para estudar o livro? Porque eu percebi que as pessoas faziam perguntas que estavam a resposta estava ali. E para que você realmente tenha uma techuvá genuína espiritual, você tem que tomar um posicionamento. Eu não quero que você se converta a Sheolã, porque aqui nós não fazemos conversão. Nós fazemos techuvá. Nós restauramos, né, as raízes hebraicas da fé bíblica. Então, é importante que você compartilhe, participe desses momentos que nós estamos fazendo, estudando com você. Hoje, para mim, foi um dia difícil. Hoje eu levantei às 4 da manhã, fui levar a Raquel no médico. Chegamos lá no centro de São Paulo, 8 horas da manhã. O raio da máquina estava quebrado, nem para avisar a gente. Perdemos o dia. Uma corrida danada para lá e para cá. Eu falei, não, mas eu vou honrar os irmãos e vou lá estudar com eles. Por quê? Porque eu não quero que vocês sejam manipulados. Eu não quero que vocês sejam enganados, né? A Bíblia diz lá em Oséias, o meu povo sofre, perece por desconhecer a palavra, por falta de conhecimento. E eu não quero que vocês sofram mais. Por isso, irmãos, vamos seguir em frente, vamos continuar estudando. Na sexta-feira nós vamos ter um outro estudo. Fale com os irmãos para participar conosco. Hoje, até justifica. Temos irmãos que estão estudando hoje. Agora, sexta-feira, não tem justificativa. É Shabat. Ah, irmão, mas você não podia falar isso. Eu sou homem livre. Sem problema nenhum. Para mim, não há problema algum. Tá? Sabe por que não há problema nenhum? Por quê? Porque nos dias de Noé, presta bem atenção no que eu vou falar, para não confundir. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que ele era um justo na sua geração. As pessoas eram tão ruins, mas tão más, mas tão perversas, que ele era bom. Então, você pode ser o melhor na sua geração. Você pode fazer o máximo na sua geração.
Então, meus irmãos, gostaria também, já que está encerrando, eu gostaria de falar para aqueles irmãos que não deram o nome ainda, como Danilo. No domingo, por favor, façam isso hoje, porque amanhã eu vou sair para comprar as coisas, nós vamos passar aqui no domingo. Domingo é o ano novo bíblico, nós vamos passar aqui das 10 até umas 15 horas, 16 horas. Nós vamos estudar, vamos fazer uma refeição juntos, vamos conversar, socializar, nos conhecer, tá? Vamos iniciar um novo ano, uma nova época, novas expectativas, novas esperanças, vamos orar, e eu quero contar com vocês. Mas para isso eu preciso que você diga, porque amanhã eu pretendo sair fazer as compras, as coisas estão caríssimas, vocês sabem disso, chega a ser assustador, mas eu pretendo comprar as coisas com a ajuda dos irmãos que têm nos ajudado, que têm nos abençoado, é com esse recurso que a gente vai comprar, só que eu não quero desperdiçar, não quero comprar coisas demais para depois ficar parado, e aí falta dinheiro para outras coisas. Então, converse, né, se você vai vir, dê o seu nome, confirme, e aí, no sábado, nós vamos ter transmissão online, para que você não precise vir fisicamente, porque eu sei que muitos irmãos dependem de Uber, dependem de transporte, e fica caro. Agora, se você... Agora, no domingo, eu conto com você. Não tem justificativa, a não ser que você está trabalhando. Fora disso, não há justificativa. Então, eu espero você, que Deus abençoe a vida de todos. Se você tem o PDF ou tem um livro, dá uma lidinha, não custa. Aprenda algumas coisas que vão mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Shalom. Irmão Danilo, por favor, poderia dar o encerramento? Sim, Rabino, vamos fazer o encerramento com uma oração. Rabino finaliza com uma oração e a gente encerra, meus irmãos. Obrigado pela participação de todos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo ensinamento de mais um estudo, Pai, pela reunião aqui com os irmãos, por essa bênção, Pai, que podemos estar reunidos orando em Seu nome, Senhor. Para que a gente possa sentir o conforto das Tuas mãos, Pai, nos protegendo durante essa semana, que o Senhor possa ainda estar conosco, Pai, presente durante o restinho da semana. Vamos iniciar logo mais um ano novo bíblico. Vamos iniciar um ano novo também para a congregação, Pai, que faz aniversário. E pedimos as Suas bênçãos, Senhor, para todos os irmãos que aqui estão, para os irmãos que não puderam estar, para todos da congregação, Senhor, e para os familiares também. Sabemos que, de algum modo ou de outro, alguns passam dificuldades, sofrem por questões diversas, Senhor. Mas tudo está sobre o Seu comando, sobre a Sua direção, Senhor. Encurta esse tempo, Pai, da volta de Seu Filho, e que possamos viver em paz em breve, Senhor. Estejamos sempre juntos, que nossas almas possam estar ligadas a Ti, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, Seu Filho amado, Senhor. Amém, meu Pai. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Pai por mais uma oportunidade, ficamos felizes por ter um bom número de irmãos, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles, que eles possam encontrar resposta às suas inquietudes, às suas ansiedades. Rogo também, Senhor, que este resto de semana Tu nos guarde, nos livre de todos os males, que possamos nos reunir no dia 1 de Abib para celebrar um novo ano. Esse novo ano, Senhor, com certeza será o ano melhor de nossas vidas. Será um ano, Senhor, de transformações, um ano de mudança. Por isso, nos habilite, nos dê sabedoria, em nome de Yeshua, Pai, que nós pedimos, em nome de Yeshua que agradecemos. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom até sexta-feira, se assim permitir o Eterno. Shalom, shalom.